pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A grande maioria dos cristãos acha que nasceu de novo porque quis ou porque escolheu, porque usaram seu livre-arbítrio, sua livre escolha, para escolherem a salvação, escolherem a Deus, escolherem seguir o Evangelho. Mas poucos deles sabem que o novo nascimento é uma obra divina, operada pelo Santo Espírito de Deus. A passagem que acabamos de ouvir no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 5 a 8, deixa isso de forma clara, que o vento sopra onde quer, e é o Espírito Santo quem opera o novo nascimento na vida do homem. Algumas considerações devem ser feitas com relação a esse novo nascimento. O apóstolo Paulo, na epístola a Tito, capítulo 3, versículo 5, deixou que a salvação e o novo nascimento é operado pelo Espírito Santo. Ele disse: não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. O apóstolo Paulo deixa claro que o novo nascimento é operado pelo Espírito Santo. Na carta aos Efésios, Paulo também advoga isso de forma clara e inequívoca, quando ele diz no capítulo 2, versículo 1: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, em que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos ressuscitou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Portanto, o homem natural, o homem sem Deus, não regenerado, ele é considerado morto espiritualmente. Não há vida neste homem. E ele não pode nascer de novo por conta própria. Se não vejamos o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos vivificou juntamente em Cristo. Glória a Deus. Muito bem, vemos que tudo isso provém de Deus. Para nós provarmos mais uma vez, o próprio Cristo, em João 5, 24 e 25, fala do novo nascimento, mais uma vez, falando que a condição do homem sem Deus é relativamente de morto espiritualmente. Ele diz em João 5, 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Portanto, o próprio Cristo afirma
que os homens mortos espiritualmente ouviriam a sua voz e os que ouvissem seriam considerados vivos, aqueles que são regenerados. É interessante voltar a salientar que o novo nascimento não é uma obra humana e não é para todos os homens, mas é exclusivamente para os eleitos, para os escolhidos de Deus. Porém, é importante deixar bem claro que existem algumas heresias, ensinos equivocados que são disseminados por muitos mestres acerca do novo nascimento. Porque alguns mestres ensinam que o novo nascimento anula a natureza pecaminosa do homem. E isso não se sustenta nas Escrituras. Uma vez que o homem nasce de novo, um salvo em Cristo, ele agora é habilitado para lutar contra a sua natureza pecadora, coisa que é impossível a um homem não regenerado, um pecador sem Cristo, sem a habitação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo era regenerado pelo Espírito, e veja o que Paulo fala sobre sua condição da carne. Romanos capítulo 7, versículo 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que eu odeio isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele nega que haja um livre-arbítrio no ser humano. Ele nega que o homem seja livre plenamente do pecado. Paulo quer dizer que mesmo um homem regenerado, é impossível que a natureza pecadora dele deixe de agir nesse homem e fazendo com que ele cometa pecados, em dado a corrupção que há nele. Porém, o próprio apóstolo também advoga que agora regenerado, o Espírito Santo nos inclina a fazer a vontade de Deus e resistir ao mal. Se não, vejamos o que Paulo diz no capítulo 5, versículo 16 e 17 de Gálatas. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, estes são opostos, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Portanto, o apóstolo Paulo mostra nesta passagem de Gálatas que, pela atuação do Santo Espírito na vida do salvo, ele é habilitado agora a resistir ao mal, a lutar contra a sua natureza pecadora, coisa que o ímpio ou o homem não regenerado não tem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.